Oi, Câncer, tudo bem com vocês? Vamos lá? Vamos dar uma olhada na sua energia para o mês de maio? O que você pode esperar no mês de maio, Câncer? Vamos lá? Nós vamos dar uma olhada semanal, tá bom? Eu vou colocar esse oráculo aqui e no final eu vou tirar para você as mensagens dele, tá bom? Vamos lá. Energias da semana, das semanas, para o coletivo do signo de Câncer, universo. Por favor, que nos guie. Gratidão. Primeira semana para Câncer, no mês de maio. Segunda semana para Câncer. Terceira semana para Câncer. A quarta semana para Câncer, vamos lá. Quarta semana para Câncer. Ok. Vamos lá. Primeira semana. 7 de copas. É hora de você... 7 de copas, temperança. Primeira semana de maio aí, eu vejo que você vai ter algumas oportunidades, tá? Tem alguma coisa aí chegando para você, alguma coisa que você estava esperando. Temperança com o 7 de copas. A temperança... Algumas oportunidades vai trazer um certo alívio para você, Câncer, entende? Tipo assim, finalmente, por mais que às vezes ela possa não parecer assim, não é exatamente aquilo que eu quero, ou não é exatamente aquilo que eu esperava, mas pelo menos, como se diz, está vivo, entendeu? Primeira semana você vai ter algumas oportunidades que vai trazer um certo alívio para você. E pode ser o quê? O que é que você quer? Alguma coisa em relação ao trabalho? Em relação a relacionamento? Em relação à saúde? Seja lá o que for. Você vai ver uma melhora, tá? Você vai ver, assim, a possibilidade, alguma coisa chegando, tá? Por mais que, não era bem o que eu quero, mas não tá parado. Não tá parado, tá? E a temperança. É como se o universo estivesse preparando, estivesse te preparando ou preparando você para as coisas que estão para acontecer, para chegar para você. Faça uma lista do que é que você quer mesmo, como que você quer, visualiza, tá? Fica visualizando aquilo, sabe? De vez em quando você, quando eu tiver isso eu vou fazer aquilo, quando eu for comprar isso vai ser daquele jeito, sabe? Visualiza na sua mente, porque você começa a criar na sua mente, tá bom? A mensagem aqui é muito forte isso, visualiza o que você realmente quer, tá? Para ela chegar assim, como você quer. A segunda semana, a sacerdotisa e o cavaleiro de paus. A segunda semana você vai ter um confrontamento aí. Eu falo confronto, mas não é confronto de briga, não é isso. Tá vendo como tem uma pessoa em frente à outra? Tem uma conversa para você ter, na segunda semana, você vai ver alguém, você vai conversar com alguém, tá? Eu vejo que, pela postura dessa sacerdotisa aqui, vai exigir muito de você uma certa calma, um certo autocontrole, tá? Uma certa, como é que eu vou falar, saber bem lidar com a situação, tá? Ver se é isso mesmo que você quer, ver como que vai ser, tá? Porque o cavaleiro de paus, pode ser que essa pessoa chega aí meio afoito, meio falando, meio que talvez até querendo te convencer de alguma coisa. Tem um encontro, segunda semana tem duas pessoas aqui, tem um de frente para o outro conversando, você vai ter uma conversa na segunda semana que você precisa ter aí. Você vai ter que estar com a cabeça muito clara, tá vendo? Vê como as nuvens estão debaixo, ó, tá vendo? Ó, não tem nuvens aqui na cabeça dela. Enquanto que essa pessoa parece que a nuvem está saindo da cabeça dele, tá vendo? Aqui a impressão que eu tenho é uma pessoa que está fazendo alguma coisa para o próprio benefício. Não precisa ser ruim, péssimo, mas é alguém que vai querer fazer alguma coisa pensando mais no benefício dele ou dela, tá? Pode ser que você consiga aí gerenciar e chegar num acordo, tá bom? Terceira semana. 10 de copas, ok.
10 de copas. A terceira semana, você vai estar numa energia assim, segura. Sabe quando você. É um mês onde você vai estar lá para a terceira semana, você vai estar rodeada assim, de pessoas que você confia, sabe? Vai ter. Você sabe quem que você pode confiar e você sabe quem que você não pode confiar. E você está ficando cada vez melhor, Câncer, em lidar com essa situação, né? Essas situações, elas não têm que ser situações que te tiram do seu centro, não. É simplesmente você... Eu até postei uma frase outro dia aqui, postei lá na aba né, na comunidade, falando sobre isso aqui. Quando a pessoa inteligente, em situações ruins, ela ignora, né? Então é isso, eu vejo isso. Você vai estar terceira semana, você vai estar rodeada aí, tem bons relacionamentos, de repente tem até uma pessoa nova entrando na sua vida, que é um 10 de copas, um bom relacionamento, ou alguém, você saindo com alguém, conhecendo alguém, tá? Mas eu vejo que tem uma harmonia entre vocês, tá? Uma coisa que começa harmônica. E em relação ao trabalho é a mesma coisa, é como você tá no controle dos seus relacionamentos, tá? E isso aqui é muito bom, é muito saudável. Você pode aí, é networking, né? Você, como é que eu vou falar? Para trabalho é bom, para relacionamentos é bom, é sempre bom. 4 de ouros também. Cuidado com seus recursos, tá? Gerencie os seus recursos bem. Vamos ver a semana 4. Veja assim, pessoas querendo se aproximar de você também, tá? Semana 4. 2 de espadas. 2 de paus. Semana 4, você vai... 2, número 22, pode significar alguma coisa. 2 é escolha e 2 também é começos, tá? Planejando para novos começos, caminhos novos, tá? Então no final do mês eu vejo, tem alguma coisa que você sabe muito bem que não é para você, que não é seu, que não é para você. Ou é um trabalho que não é para você, ou é um projeto, ou é um estudo, alguma coisa não é para você. E no final do mês você vai se dar conta disso de uma maneira muito clara, tá? Inclusive no final do mês eu vejo você visualizando no futuro o que realmente vai acontecer. Eu vejo uma oportunidade boa chegando para você, você abraçando essa oportunidade, você planejando para o futuro com ela, mas o 2 de espadas fala, tem alguma coisa que você sabe no seu coração que não é para você. E no final do mês isso vai estar muito claro. 2 de espadas, né? Pode ser que você andou oscilando, ainda está na dúvida em relação a alguma coisa, mas tem alguma coisa aqui que você vai saber que não tá não é para sua energia. E o 2 de ouros, 2 de pau, se prepara, um momento para escolhas, um momento de olhar para o futuro, um momento com muito potencial para alguma coisa, inclusive pode ser em relação a um potencial, em relação a algum relacionamento, tá? Mas projetos também, é hora de colocar as ideias em prática, arregaçar a manga, como se diz, né? E focar e agir, e ser otimista, e pensar no futuro, e cultivar seus relacionamentos. Tem alguém aqui que você vai ter que conversar, olha isso aqui, um de frente para o outro, tá? E oportunidades, as portas estão se abrindo, estão te levando aonde você quer aqui, tá, Câncer? Vamos dar uma olhada. Mensagens para Câncer. Vamos lá. Coloque limites. Coloque limites. A gente falou sobre essa coisa aqui, né? Colocar limites não é nada além de... é saudável, tá? É saudável para você, para aqueles que te cercam, né? E colocar limite também é uma característica de gente que tem assim uma autoestima boa, né? Sabe o que é para ela, sabe o que não é para ela, né? Coloque limites. E aqui tem crie silêncio. Gente, silêncio. Silêncio é o seguinte, o que o silêncio faz? No silêncio está todas as respostas. Como assim, Lorena? Vê assim, ó, é como se fosse um quebra-cabeça. O quebra-cabeça está tudo bagunçado ali, certo? A nossa mente, ela tá assim, ó, o tempo inteiro. Muita coisa na cabeça, lá os neurônios, as sinapses ali, blá, 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 né? Quando você fica em silêncio um pouco,
você aplica esse hábito, as coisas vão caindo no seu lugar. O quebra-cabeça vai começando cada peça no seu lugar. E o que acontece quando cada peça está no seu lugar do quebra-cabeça? Você vê a imagem de maneira perfeita. Então é assim com a sua mente. Então quando você acalma a sua mente, quando você medita, você acalma, você ajuda a regular o seu sistema nervoso, você começa a ver a figura perfeita, tá? Então começa com 5 minutos, começa com 10, depois você vai aumentando, porque no começo às vezes é difícil, o pessoal fala, nossa, eu não dou conta de ficar 10 minutos parado. Eu sei, eu também não dava, tá? Mas começa pouquinho em pouquinho, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, tá? Porque o benefício é simplesmente, primeiro eu te falo, você vai economizar muito dinheiro com terapia, tá? Não é que você deve deixar a terapia, mas vai te ajudar demais na terapia, demais, demais. Tá? Como que você sabe? Eu fui diagnosticada há 15 anos atrás, eu fui diagnosticada com estresse pós-traumático agudo. Eu era para ser, como é que fala? Eu era para ser internada. Só que eu tinha 3 filhos pequenos, eu não podia ser internada. Tá? Então eu comecei a estudar, eu comecei a ver como é que eu vou conseguir. Uma coisa eu sabia, eu não nasci daquele jeito. Tá? Isso eu falava para mim. Eu não nasci assim, eu nasci perfeita. Eu sempre fui uma pessoa saudável, eu sempre estudei, fiz tudo que eu tinha que fazer. Né? Como que eu fui parar desse jeito? Então como que eu vou desfazer esse nó? Eu comecei a estudar e tudo voltava para a meditação. Né? E quando você medita, você ajuda a regular o seu sistema nervoso, você acalma as peças, sua mente está assim, de repente ela vai acalmando, tá bom? E ajuda na sua saúde física também, regula a sua pressão arterial, sabe? A pessoa quando ela medita muito com frequência, ela parece até mais jovem, tá bom? Então, crie silêncio, tá? E outra coisa, a gente não tem que viver igual um monge, tem que ficar a semana o tempo inteiro, não, a gente pode ter uma vida normal, tá? Mas se quiser viver como um monge, viva igual um monge, mas não é necessário. Tira 5 minutos, 10 minutos por dia para deixar sua mente tirar a pressão da mente, tá? E você vai ver imenso resultado. Você vai economizar com remédio, você vai economizar com terapia, você vai ver tudo, muitas coisas com muito mais clareza, tá bom? Então, muito obrigada, Câncer, fiquem bem e até a próxima. Tchau!